A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos entender uma história da Bíblia que, por causa desse acontecimento, trouxe muitas mudanças para o mundo, refletindo até os nossos dias. Divisões, guerras, muita confusão ocorreu por causa dessa história. Vamos estudar a história da Torre de Babel. Vamos ler comigo no livro de Gênesis, no capítulo 11, o versículo 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, descemos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, enquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Nós vemos no versículo 1 que diz que toda a terra era de uma mesma língua. Dizem os historiadores que há indícios de que tenha sido o hebraico, que era essa língua que Deus usava para falar com o homem de uma forma que o homem pudesse entender. É impressionante que Deus tenha usado essa linguagem para continuar essa comunicação e também para dar a sua revelação de todo o Antigo Testamento. No versículo 2, nós vemos que eles acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. A terra de Sinar, do hebraico Shinar, cidade dos dois rios, é isso que significa, cidade dos dois rios. Este é o antigo nome da Babilônia. Estudando todo o Antigo Testamento, encontramos muitas vezes os autores dos livros se referindo à Babilônia como a terra de Sinar. No versículo 3 e 4, nós vemos nesse versículo que alguém já começou a dar ordens aos homens, dizendo: Eia, façamos tijolos, eia, edifiquemos uma cidade. Mas quem era essa pessoa que diz essas palavras ali no versículo 3 e 4? Volte comigo ali no livro de Gênesis, no capítulo anterior, no capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. E ali nós vemos que este era Nimrod, o seu nome era Nimrod. Versículo 8 diz: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Nimrod começou a ser poderoso na terra, sobre toda a humanidade, não muito tempo depois do dilúvio, visto que Nimrod é neto de Cã, o filho mais velho de Noé. Nimrod era poderoso caçador diante da face do Senhor. Isso quer dizer que Nimrod ele temia a Deus. Ele era temente ao Senhor. Ele era tão poderoso que era referência, se tornou até provérbio na boca do povo. Quando se referia a alguém que se destacava dentre o povo, eles diziam: aquele é como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Mas veja só, o nome Nimrod, do hebraico Nimrod, ele significa rebelião ou rebelará. Nimrod, vendo que era poderoso e exercia influência sobre os homens, começou a se rebelar contra Deus. Seu reinado começou subjugando pessoas mediante a tirania e a força. Ele convencia os homens a atribuírem sua felicidade a ele e não a Deus. E assim estabeleceu o primeiro reino
e a primeira grande rebelião que se voltava contra Deus. Como vemos no versículo 4 do capítulo 11, quando ele diz: edifiquemos uma torre, cujo cume toque os céus. Muitos ensinam que essa torre era um desafio a Deus, que um novo dilúvio não os pegaria, e até que se vê em filmes sobre a Torre de Babel, que Nimrod lança uma flecha em direção aos céus, tentando mostrar a Deus o seu poder. Mas o real significado desse versículo, cujo cume toca os céus, é que esse cume, o topo dessa torre, seria dedicado aos céus, com vários ídolos para a idolatria, pois nessa época Nimrod levou o povo a adorar os astros. Esse cume tinha vários altares dedicados aos deuses do exército dos céus, os astros. Tinha também um santuário dedicado ao deus Bel-Merodach, e tinha nesse cume muitos símbolos dos zodíacos. Nimrod levou o homem a adorar ao Supremo Pai, a Rainha dos Céus e seu filho. Assim começou o culto babilônico, com Nimrod e sua rainha Semíramis, que historiadores dizem ser sua própria mãe. No versículo 5, nós vemos que o Senhor desceu pessoalmente para ver essa torre de idolatria que o homem edificava e resolveu tomar medidas para acabar com essa prática abominável a Deus. No versículo 6, Deus diz: e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles desejam fazer. Deus aqui não se referia à torre, o problema não era construir a torre, mas sim para que fim ela seria usada, para cultos de idolatria. E estudando a palavra de Deus, vemos que durante cultos a falsos deuses era praticado prostituição, as bebedices e todo tipo de abominação dedicado a esses deuses. Temos como exemplo os profetas de Baal, que é uma história bem conhecida. No versículo 7, Deus, que tinha acabado de mandar o dilúvio e agora tomou uma medida inusitada para separar o povo para que deixasse esse empreendimento. Então confundiu as línguas, ou seja, Deus mudou a maneira como os homens falavam, em vários conhecidos hoje idiomas. Esses homens então passaram a se reunir de acordo com o entendimento de cada um, ou seja, eles iam se entendendo, iam se reunindo e foram separados em nações. E a terra de Sinar foi chamada então Babel, que no hebraico Babel se traduz confusão, e mais tarde passou a se chamar Babilônia. Agora veja só a divisão dessas nações. Volte para o capítulo 10 do livro de Gênesis. Tudo o que aconteceu no capítulo 11, a divisão das nações, aconteceu aos filhos de Noé e a seus netos. É o que vamos ver aqui no capítulo 10. Versículo 1 diz assim: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, se tornou o povo dos Gômeres, Magog, o povo magogiano, Madai, o povo madiano, e Javá, o povo da Jônia. E assim vai. Agora veja no versículo 5, que diz assim: por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias entre as suas nações. Amém? Vocês viram comigo que no capítulo 11, no versículo 1, dizia que toda a terra era de uma mesma língua. Mas aqui, no capítulo 10, no versículo 5, nós já vemos que eles foram separados cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, em suas nações. Veja acompanhando agora aqui no versículo 6. E os filhos de Cã são Cuxi, que se tornou o povo da Etiópia, Misraim, o Egito, Put, os líbios, e Canaã, o povo palestino e árabe. E no versículo 20, nós vemos que diz assim: estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Também vemos no versículo 21 e 22, que diz ali: e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber,
e o irmão mais velho de Jafé. Esse nome Éber apareceu aqui porque Éber é da onde surgiu, da onde teve origem a palavra hebreu, a palavra os hebreus, chamado por causa de Éber. Versículo 22 diz: E os filhos de Sem são Elão, que se tornou o povo persa, Assur, o povo da Assíria, Arfaxade, a Mesopotâmia, o povo caldeu, Lude, os lídios, e Arã, os sírios. E para terminar, nós vemos no versículo 31 e 32, que diz assim: Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Então nós vemos aqui no capítulo 11, que por causa de uma torre criada para a idolatria, todas as pessoas, os povos, todo o povo que era um só, uma só língua, uma só nação, foram divididos as suas línguas e as suas nações. Eles foram divididos em terras separadas. E esta é a história da Torre de Babel. Mas depois que todos os homens haviam se corrompido na idolatria, Deus escolheu um homem chamado Abraão e o tirou do meio dessa idolatria que toda a nação, todo o povo, todo o homem que estava sobre a terra se encontrava. E começou toda a história de um povo santo e separado a Deus, depois do dilúvio. E essa história a gente encontra no final do capítulo 11. Então começa toda a história de um povo eleito, de um povo chamado povo hebreu. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.